Sabe, muita gente passa batido pela primeira página do Evangelho de Mateus. Afinal, é só uma lista gigante de nomes, né? Mas e se eu disser que ali, escondida nessa lista e no que vem logo depois, tem uma história incrível. Uma história de drama, de um segredo e de uma mensagem que muda tudo. Então, bora dar uma olhada de perto nessa lista para descobrir a crise humana e a reviravolta divina que ela esconde. A história toda começa com essa frase que já chega com uma baita tensão. Um plano secreto. Alguém está prestes a deixar a noiva, mas por quê? Essa frasezinha, olha, ela é a porta de entrada para um dilema humano impressionante que dá o pontapé inicial em toda a narrativa. Pois é, essa é a grande questão, né? A gente tem uma noiva, Maria, que está grávida. E o noivo dela, José, em vez de comemorar, está planejando terminar tudo e ainda por cima em segredo. Para entender o porquê disso, a gente precisa olhar bem de perto para a situação em que ele se encontrava. E isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise, o dilema secreto de José. E não era só uma questão de costume da época, não. Era uma crise pessoal muito profunda, que envolvia a lei, honra e também compaixão. Vamos colocar as cartas na mesa, ver os fatos que o texto nos apresenta. Primeiro, Maria está grávida. Segundo, eles ainda não moram juntos, são apenas noivos. Terceiro, o texto diz que a gravidez foi pela ação do Espírito Santo. E o ponto crucial aqui é o quarto fato. José sabe que o filho não é dele. Imagine o choque, a confusão na cabeça dele. E aqui tem uma palavrinha-chave para a gente entender a decisão do José. O texto diz que ele era justo. Isso não queria dizer só que ele era um cara que seguia as regras à risca. Significava que ele tinha integridade, mas também tinha compaixão. Ele podia, pela lei, ter exposto a Maria publicamente, o que teria consequências terríveis para ela. Mas a justiça dele o fez procurar um caminho mais misericordioso. Então, esse plano secreto dele não era um ato de rejeição, de frieza. Era o contrário. Era um ato de proteção. Ele escolheu tomar para si o peso da separação só para poupar a Maria da vergonha pública e de todo o perigo que viria com ela. É uma decisão que mostra um caráter enorme, mas que estava prestes a ser interrompida. E é bem nesse momento, sabe, quando ele, como ser humano, decide o que fazer, que acontece uma virada, uma intervenção divina. Vamos então para a mensagem que ele recebe em um sonho, que é o ponto que muda absolutamente tudo na história. Olha só como o anjo se dirige a ele. Não é só José, é José, filho de Davi. Esse título é fundamental. É por causa dele que existe toda aquela lista de nomes lá no começo. É a peça que conecta o drama pessoal do José com uma história muito, mas muito maior. O recado do anjo é super direto, com 4 instruções bem claras. Primeiro, acalma o coração dele, tira o medo. Segundo, confirma que a gravidez é mesmo de origem divina. Terceiro, dá a José um papel ativo nisso tudo. É ele quem vai dar o nome ao menino. E quarto, explica a missão dessa criança, salvar o seu povo. E a gente volta para aquele título, Filho de Davi. Por que isso é tão importante? Porque para quem estava lendo o Evangelho de Mateus naquela época, esse título significava realeza. Era a linhagem do maior rei de Israel. O anjo estava na prática dizendo para José que o problema pessoal dele estava ligado ao destino de uma nação inteira. O que nos traz, finalmente, de volta para a famosa lista de nomes. Essa seção, gente, não é só uma árvore genealógica, é a prova, o documento que Mateus apresenta para justificar o título que o anjo usou, Filho de Davi. É a pergunta de $1 milhão, né? Por que não ir direto para a história, para o sonho do anjo? A resposta é que, para o autor, essa lista é parte da história. É a fundação, o alicerce, onde toda a narrativa vai ser construída. O grande lance dessa genealogia é estabelecer uma conexão que não pode ser quebrada. Ela mostra um caminho direto de Jesus até o rei Davi para confirmar a herança real e vai mais longe ainda, até Abraão, o paizão da nação. É como se fosse um carimbo de legitimidade e pertencimento. E o próprio autor organiza a lista de um jeito bem didático. De Abraão até Davi, a gente tem a era dos patriarcas e da monarquia. De Davi até o exílio na Babilônia, a gente vê a ascensão e a queda do reino. E do exílio até chegar em José, é a história de Israel em miniatura, tudo levando para esse exato momento. Só que no meio dessa lista tem umas surpresas bem interessantes. Numa genealogia que era tipicamente masculina,
Mateus decide incluir 4 mulheres, e não são mulheres quaisquer. Cada uma tem uma história extraordinária, algumas até bem controversas. Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. A presença delas ali já dá uma pista de que a história que está sendo contada é complexa, cheia de coisas inesperadas. E é aqui que a genealogia revela o seu maior segredo. O autor cria um ritmo de propósito. Fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano. É quase uma música. Mas quando chega em José, esse padrão quebra de um jeito muito forte. O texto não diz José gerou Jesus. Ele diz, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Pode parecer um detalhezinho de gramática, mas essa mudança sutil é uma verdadeira explosão de significado. A linhagem real, legal, vem descendo por Davi e chega até José. Mas aí o texto dá uma pausa e aponta que a origem física, o nascimento, vem direto e unicamente de Maria. O autor está conectando a linhagem humana a uma origem divina. E para fechar o pacote, para não deixar nenhuma dúvida, Mateus adiciona uma última camada de sentido. Ele não quer que ninguém deixe passar o significado de tudo isso. Ele conecta esses acontecimentos diretamente com uma antiga profecia. O autor aqui age como um guia. Ele basicamente pega a gente pela mão e fala, olha, isso aqui não é coincidência não, tá? Isso aqui já era esperado. Ele está ligando o presente da história com o passado profético de Israel. E a profecia que ele usa é essa aqui, lá do livro de Isaías. Ela fala de uma virgem que vai ter um filho e esse filho vai ter um nome muito especial. Cada detalhe da história de Maria e José parece se encaixar como uma luva nessa promessa antiga. E esse nome profético, Emanuel, carrega a mensagem central de todo o Evangelho. Não é só um nome, é uma declaração. Deus está conosco. Isso resume a importância de tudo que acabou de acontecer. Então, vamos juntar as peças. O que parecia ser só uma lista de nomes desinteressante é, na verdade, uma introdução super bem construída. Ela consegue misturar o dilema pessoal de um homem justo, a história longa e cheia de altos e baixos de uma nação inteira e a promessa de que Deus ia agir de uma forma espetacular. E no final das contas, a primeira página nos deixa com essa ideia poderosa. A narrativa não pede para que se escolha entre uma linhagem humana e uma origem divina. Pelo contrário, o argumento é que a história que vai ser contada é sobre alguém que é as duas coisas. A provocação que fica não é uma escolha, mas uma afirmação. E a pergunta que ecoa é: como é possível ser ambos?